Gravando, take 3. Boa noite, galera. 22 de fevereiro de 2018, 7 horas e 7 minutos. Ai, vocês riem, né? Vamos lá. Então, continuando nossa jornada hoje em Price Action, né? Então, ainda estamos naquela parte introdutória, que acho que só sem ser semana que vem na outra, que a gente vai começar a falar de Price Action para valer, onde a gente vai juntar tudo, né? Ontem falamos de teoria de Down, hoje a gente fala de candlestick, semana que vem a gente fala de figuras, fala de Fibonacci para marcar os alvos, etc, encontrar suportes e resistências invisíveis. Aí acho que depois já começa aí a parte de Price Action puro mesmo, de fazer os estudos, análises, juntando toda essa salada. Beleza? Bom, antes de eu continuar, dúvidas da última sessão? Opa, o relógio ficou em segundo plano. Eu botei ele no topo, ele devia ficar no topo, né? Vamos lá, porque eu acho que eu minimizei o profit. Ih, mas ele sai mesmo. Deixa eu ver por que ele não está no... Janela livre. Janela livre, janela no topo. Sei lá, vamos ver se ele fica, mas eu acho que não vai ficar não. Ficou, vai entender. É por essa e por outras que eu falei, inclusive isso hoje na sala. É por essas e por outras que eu nunca vou andar num carro autômato, daqueles que não tem piloto. Porque às vezes funciona, às vezes não funciona, entendeu? Então, cara, os vídeos ficaram com resolução mais baixa, Marielza. Deixa eu ver aqui qual é a resolução que eu estou salvando, mas eu estou salvando em Full HD. Quer ver? Saída. Saída, áudio, vídeo. Tá saindo em Full HD. Tá saindo em Full HD, 1920 por 1080. Tá? Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. 1920 por 1980, por 1080. Saída Full HD. Não tá 4K porque não tem. Mas é Full HD. Estranho, né? E eu boto isso, às vezes eu gravo por aqui, boto no YouTube. YouTube fica Full HD também. Mas vamos lá, segue o baile. Tá bom? É estranho. Porque é o tipo de gravação que eu faço todo dia, que eu subo pro YouTube. Tá? Estranho. E quem tá ainda com problema de conexão? Tem muita gente com problema de conexão nesse horário? Que eu acho que é problema de horário mesmo. Porque tem gente que está com conexão boa. Pode ser que em algum lugar onde vocês residam, nessa hora, pesa a banda mesmo por conta de... A molecada chega, vai tudo para ver Felipe Neto e outros youtubers, né? Vão ficar jogando videogame online. Mas segue o baile então, tá ok? Esse horário não pode não ajudar tanto. Mas vamos lá. Antes de começar então com candlesticks, alguma dúvida com relação à última sessão? Dúvidas? Bom, qualquer dúvida, vocês vão comentando aí comigo, tá bom? Com relação à aula passada, mas também, se aparecer a dúvida depois que vocês assistirem o vídeo, semana que vem, vocês me perguntam, tá? Beleza, vamos lá. Então hoje, candlesticks. Bom, apesar desse treinamento a princípio ser um treinamento, eu não sei, depois vocês me dão um feedback, tá? Se é um treinamento que de repente exige alguns pré-requisitos ou não, mas como eu entendo que a maioria de vocês é porque já me acompanham, né? Por isso que estão mostrando interesse no treinamento, então acho que a maioria de vocês já tem um conhecimento básico de análise técnica, né? Mas se não tiver, é só me interromper aqui que eu vou falando. Eu acho que tem umas 2 ou 3 pessoas que eu percebi, eu acho que a Sandra, né? E mais a Sandra e quem mais? Eu acho que outra pessoa na semana passada eu percebi pelas perguntas que talvez estivesse começando do zero. O que é muito bom, porque começa sem vício nenhum. Mas se tiver alguma dúvida, me pergunta, tá? Então vamos lá, candlesticks. Aqui normalmente na minha aula tradicional de análise técnica eu dou uma baita aula de história de candlesticks, tá? Eu vou até resumir, não vou pegando, eu ia abrir os slides do meu outro treinamento para falar de vocês de candlesticks, mas eu vou resumir aqui.
Bom, Candlesticks foi desenvolvido por um trader de arroz no mercado futuro do Japão, em Sakata, tá? Em pleno século XVIII. Inclusive, é da autoria dele o que é considerado o primeiro livro de análise técnica da história, que é The Fountain of Gold, The Three Monkey Records, ou seja, a fonte do ouro, os registros dos três macacos sábios, que são aqueles três macaquinhos, não vejo, não falo e não ouço, né, que todo mundo conhece, mas talvez a maioria não saiba a origem desses três macaquinhos, tá? Então a origem tem nesse livro. Agora, eu já não sei se foi uma invenção do Munihisa Roma ou se foi se é algo da filosofia oriental, tá? Mas eu sei que os registros mostram que ele usava essa referência dos três macaquinhos nesse livro, The Fountain of Gold. Então, esse trader de arroz no mercado futuro do Japão se chamava Munehisa Roma e ele desenvolveu essa técnica de candlesticks, onde o objetivo era mostrar pela relação entre abertura e fechamento, ver a relação de forças do dia. Por exemplo, fechamento muito acima da abertura mostra o quê? Um padrão de força compradora. Fechamento muito abaixo da abertura mostra um padrão de força vendedora. E tem a questão das sombras, né? Máximas e mínimas, mostrando aí onde foi a máxima e a mínima do dia, se é que teve alguma máxima e mínima além do próprio corpo. Então, Munehisa Roma, eu acho que eu vou abrir os slides, que são bem legais, tá? Nem todo mundo fez outro treinamento, mas eu acho que vale a pena eu mostrar aqui a cara do sujeito. Tá aqui. Vamos mostrar a carinha do japonês, que ele é... Olha aqui os três macaquinhos. The Fountain of Gold, tá, de 1755, conforme eu mencionei. Os três macaquinhos sábios. Não vejo, não ouço, não falo. Isso aqui, na verdade, sai do livro de análise técnica dele, mas eu botei na parte de finanças comportamentais porque é bem interessante a abordagem, né, dos três macacos sábios. Não vejo. Quando você ver uma tendência, sempre considere a oportunidade de fazer dinheiro na reversão. Essa é uma das características do candlesticks. E que é justamente por conta disso que a gente vê essa tragédia acontecendo diariamente, talvez com muitos de vocês inclusive, tá? Com muitos de vocês, de ficar adivinhando o topo e adivinhando o fundo todos os dias, tá? Por conta dessa característica dos candlesticks que a gente vai aprender hoje, tá? Sim, eu levo em consideração os pavios, mas hoje mesmo fizeram essa pergunta, mas depende da onde eu estou. Se eu tenho uma resistência, o pavio, primeiro eu tenho uma resistência num pavio e depois eu tenho essa resistência com um pavio mais alto, eu acabo desconsiderando esse, entendendo que foi uma violação da primeira resistência, tá? Mas a gente vai entender tudo isso ao longo do treinamento, tá? Tudo isso, em que situação vale a pena considerar ou não. Mas na dúvida, é aquilo que eu falo, é muito mais importante do que falar de nível de resistência ou nível de suporte, falar de faixa de suporte, faixa de resistência. Que aí com isso você pega todas essas informações que estão ali, todos os pavios. Só que aí não vai ser, por exemplo, no índice, você não vai estar falando de 88, 210. Vai estar falando uma faixa que vai de 88, 200 a 88, 250. Então naqueles 50 pontos, ali é uma zona de resistência, né? Então isso é fundamental. A taxa de acerto de quem considera essas zonas de suporte e resistências é brutal, brutal. A taxa de acerto aumenta muito mais do que quando você trabalha com nível. Nível, a pessoa já fica induzida a romper o nível, já vou entrar. A bateu no nível, caiu, já vou vender, por exemplo. Tá? A gente vai ver tudo isso, tá? Mas, inclusive, uma das aulas que eu dei de Price Action, naquela série que eu faço no YouTube, que eu dediquei, inclusive, a um candle específico, 1 hora falando só de um único candle, que é o candle que está matando todo mundo no mercado há décadas. E não é só aqui no Brasil, não, é no mundo inteiro. Não é só no Brasil. Não é porque brasileiro não é burro que faz as coisas erradas. Não. Na hora que se fala de grana, não existe credo, não existe raça, não existe cultura, não existe Ocidente, Oriente, não existe hemisfério norte, hemisfério sul, europeu, latino, não existe nada. Quando é dinheiro, é todo mundo ser humano. Quando é grana,
todo mundo faz merda por conta da ganância, do medo, tá? Então, a questão do macaquinho lá, não vejo, quando você vê uma tendência, sempre considere a oportunidade de fazer dinheiro na reversão, é o que está matando todos os traders. E a ideia desse treinamento é que vocês não caiam mais nessa armadilha. Eu vou ensinar como interpretar isso da maneira correta, como operar isso da maneira correta. Tá ok? Bom, e outro macaquinho é o não ouço. Quando eu vir uma notícia boa ou ruim, altista ou baixista, não opere ela. E o não fale. Não fale para os outros que você está fazendo ou pensando em fazer no mercado. Porque quando você comprou, vai sempre aparecer alguém dizendo, mas você comprou? Pô, mas eu vendi, tá caindo, etc. Coisas desse tipo, tá? Mas vamos lá, isso é parte de finanças comportamentais que eu abordo, que não vem ao caso agora. Vamos lá direto para o candlesticks para falar um pouquinho. Se bem que vocês já viram a carinha do Munehisa Roma, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, ele desenvolveu essa técnica, né, no século XVIII, que chegou no Ocidente nos anos 90, através do Steve Nissen, tá? Que trouxe, inclusive tem 2 livros dele, muito bons, para quem é tarado para análise técnica como eu, ou quem realmente quer ser trader, é coisa mandatória para ter, tá? Mas não para agora, é para quando vocês estiverem mais desenvolvidos, tá? Tá aqui, esse é o livro é o livro do Steve Nissen, primeiro livro sobre candlesticks, excelente. Esse aqui é o segundo, tá? Beyond Candlesticks, tá? Então, um mais básico e um mais avançado, que já me foram úteis em várias situações para uso acadêmico, e não só para uso acadêmico, para operar mesmo. Tem muita coisa que eu aprendi nesses livros, justamente que me ajudou a evitar não só uma série de erros, como também fazer entradas em lugares que eu normalmente não entraria, ou não entrava. Tá? Mas isso tudo a gente vai ver hoje. Então, tá aqui, esse é o Munehisa Roma, e esse cara, ele ganhou tanta grana operando no mercado futuro de arroz, que a fortuna dele, eu já li em uma matéria em um blog estrangeiro, a fortuna dele seria equivalente à do Bill Gates, tá? Bom, Bill Gates agora está com 91 bilhões de dólares, são os últimos números aí com a alta da Microsoft. Pode ser que quando fizeram essa comparação, a Microsoft não estava tão em alta. Então vamos lá, que ele tenha metade da fortuna do Bill Gates. Ele teria metade da fortuna do Bill Gates nos dias de hoje, trazido para valor presente. 45 bilhões de dólares. Tá bom para vocês? Só operando candlestick. E para vocês terem uma ideia como é que era bizarro a negociação de arroz no mercado futuro lá, se negociava arroz no mercado futuro uma quantidade muito maior que a safra produzida do Japão. Ou seja, era especulação na veia. Porque quem sabe de mercado futuro sabe que quando você vende café futuro é porque você está vendendo uma produção que você ainda não colheu, mas o preço está num preço bom, você quer garantir aquele preço. Porque provavelmente quando você for colher o teu café, vai ter tanta gente colhendo café que o preço vai estar mais barato. Ou seja, vai ter uma oferta grande. Agora que está na entre safra, que o café está faltando, né, o preço está alto. Para quem tem ainda, quem estocou, etc., consegue vender melhor. Mas você não tem, você não estocou. Só que você vai colher, você está produzindo. Então você pode vender agora. Como é que você faz isso? Você vende arroz, vende café no mercado futuro e depois, quando você for colher, você ou faz a entrega física ou você vende o seu café e zera a tua posição de mercado futuro que estava vendido. Tá? E fica com a diferença. Isso é hedge. Então eles faziam hedge de arroz em pleno século XVIII, galera. Só que a especulação era tão desenfreada que era várias vezes a produção anual de arroz, para vocês terem uma ideia. Ou seja, tá no DNA do ser humano querer ganhar dinheiro, querer especular. Tá? E por isso que as bolhas são infladas, que as coisas acontecem. Todo mundo estica, né, estica a corda para o lado dos derivativos e dá essas cacas que a gente conhece. Tá? Então, voltando aos candlesticks, aqui nesse treinamento. Então, o candlesticks ele tem um corpo, tá? E que a cor dele vai ser de acordo com a relação com a abertura e o fechamento. Por exemplo, em livros preto e branco, que são a maioria, são 99% dos livros são em preto e branco, você vai ver um candle branco, ele vai ser, eu tenho até aqui no meu layout, ó, do Profit, ó, tá aqui, candles brancos são fechamento acima da abertura.
candles preto, fechamento abaixo da abertura, tá? E o Tabajara, que vocês conhecem bem, eles são, na verdade, eles não são todos verdes e todos vermelhos, né? Eu tive uma sacada aí há 2 anos e meio atrás e eu botei em tendência de alta, os positivos ficam verde, tá? E os negativos não vão ficar vermelhos, eles ficam preto. Em tendência de baixa, os negativos ficam vermelho. E em tendência de baixa, os positivos ficam branco. Então, eu não quero ser induzido a comprar porque apareceu um candle verde. Nem quero ser induzido a vender porque apareceu um candle vermelho na alta. Eu ignoro. Se eu tenho tendência de alta, eu só quero ver verde. Eu não quero ver vermelho. Tá? E vice-versa. Tá? Qual a diferença dos 2 livros do Thomas Bukowski? Eu tenho uns 3 aqui dele. 3 ou 4. Mas os 2 principais é o Enciclopédia de Padrões de Candlesticks e Enciclopédia de Padrões, né? Um mostra estatísticas de padrões das figuras, triângulos, ombro, cabeça, ombro, etc. E o outro mostra dos candlesticks, tá? São os 2 que eu acho que vale a pena ter na biblioteca. Os 2 do Thomas Bukowski. Eu tenho outros 2 aqui, mas já deve ter anos que eu nem folhear o folheio, tá? Então vamos lá. Então aqui nós temos vários candlesticks, né? De tamanhos diferentes, tá? Então numa tendência de alta eles estão verdes, quando cai pelo Tabajara ele fica vermelho, tá? Mas em geral eu poderia, ó, no padrão clássico aqui, ó, tendência alta branco não, fechamento acima da abertura branco, fechamento abaixo da abertura preto. O Tabajara que leva em consideração a tendência, tá? Que aí ao longo do treinamento a gente vê com calma isso. De repente, vocês querendo, eu faço uma aula só de Tabajara para vocês. Não está no programa, mas visto que é um trade system que tem ajudado tanta gente a ganhar dinheiro depois de, às vezes, anos, meses de tentativas frustradas e muita gente está ganhando dinheiro usando esse trade system, de repente, se vocês tiverem interesse, bota aí naquela listinha de promessas que eu tenho feito desde terça-feira, que aí eu incluo uma aula de Tabajara para vocês, tá? Apesar de eu ter uma porrada de webinars de Tabajara já no YouTube, mas é legal ao vivo que vocês tiram dúvida comigo, né? Em vez de assistir. Vai anotando aí, vai anotando tudo. Quem é o atuário aí? Atuário que chama? O cara que faz ata? Não, né? Não, atuário não tá, não. Falei besteira. Tô gaga já. Quem é? O Ricardo? É o Ricardo, é verdade. Ô, Ricardo, porra, a Marielza já te sacaneou, hein? Chamou de estagiário. Ó, anota aí, anota aí. Anota mais uma aí, Ricardo. Então vamos lá. Tô vendo que esse curso vai terminar em dezembro, no Natal, hein? Por favor, me mandem uma cesta de Natal, tá? Vamos lá. Então, corpo e abertura. Corpo verde é fechamento acima da abertura, corpo vermelho é fechamento abaixo da abertura, ou branco e preto, tanto faz, tá? Bueno, vamos lá. Então, um candlestick, agora aí tem uma sacada legal. Deixa eu botar aqui no meu quadro branco. Opa. Aí tem uma sacada legal que eu quero agora compartilhar com vocês, o seguinte. Tá? Então aqui, ó, vamos lá, vou fazer aqui o candle de novo. Então eu tenho um candlestick, isso aqui é o corpo, tá? Isso aqui é o corpo e eu tenho, por acaso, uma sombra aqui e uma outra sombra aqui maior, por exemplo, tá? Isso aqui é um candlestick. Então isso aqui é o corpo. Nossa, que miséria esse vamos lá, 72. Corpo. E aqui nós temos as sombras. Sombra de cima. Isso aqui é sombra. Tá ok? E aqui ele está em cor branca. Tá? E aqui é sombra também. Sendo que isso aqui, ó, é a máxima. E isso aqui
é a mínima. Tá ok? Beleza. E como o candle é branco, então você já sabe. Aqui é a abertura do preço, né, naquele período. Então pode ser um gráfico diário, um gráfico de 5 minutos, seja lá o que for. Então aqui é a abertura. E aqui é o fechamento. Tá? Então, se eu perguntar para vocês, ó, eu tenho abertura máxima e mínima. Tá? Isso aqui é o fechamento. Tá? Abertura máxima e mínima. Deixa eu tirar por enquanto isso aqui, ó, daqui. Vamos lá. Então, eu tenho aqui abertura, fechamento, máxima e mínima. Beleza? Consegue comprar na sombra, claro. A sombra é quando o candle está fechado. Durante... Olha só, quer ver? Boa pergunta da Sandra, galera. Tem até um vídeo meu que já virou um clássico aí no YouTube de análise técnica. Esse candle aqui, se a abertura está aqui, ó, se a abertura está aqui e o fechamento está aqui em cima, entende-se o quê? Que em algum momento esse... Uma coisa... Pelo de gato na boca. Putz, grila. Pronto, tirei. Em algum momento o candle abriu aqui, tá? Ó, em algum momento o candle abriu aqui para fazer essa mínima, para fazer essa abertura. Olha, abriu aqui. Em algum momento vocês concordam que ele caiu até aqui o preço, até a mínima? E nesse momento, antes do candle fechar, eu tinha isso aqui no meu gráfico. Em algum momento era esse meu gráfico. Aí o que acontece? O que acontece? O gráfico, o candle vai subindo, o preço vai subindo, tá? O preço... Isso aqui é... Preço... Tem uma ideia melhor. O preço... caramba. Em algum momento o preço vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo e vai deixando sombra para baixo. Certo? Vai deixando uma sombra para baixo. Ó. Vai subindo e vai ficando a sombra. Vai subindo, vai subindo. E daqui a pouco o que acontece? Vai subindo. Tá? Opa, deixa eu deixar a sombra aqui. Ó. E ele continua subindo. Ó. Aí passa o valor da abertura. Começa a ficar positivo. E vai subindo. E vai subindo. E vai subindo. E vai subindo. Chega um momento que ele tá assim, ó. Lá na máxima. Opa. Chega um momento que ele tá lá em cima, na máxima. Só que antes de fechar, o que acontece? Ele cai um pouquinho e fecha aqui embaixo, deixando essa sombra. Então, nesse momento, claro, você pode comprar e vender aqui quando tiver o preço aqui. Na hora que o candle fecha, o que aconteceu? Ele fechou aqui, o preço está aqui. Se você for comprar ou vender, você vai comprar ou vender quando o candle fechar neste preço aqui. Para você comprar ou vender aqui embaixo, tinha que ser naquela hora que estava tudo preto, entendeu? Beleza, Sandra? Então você pode comprar na sombra, só que na hora não era sombra. Na hora estava caindo. Por isso que nessa hora que acontece, esse fenômeno se chama repainting. Na hora que está caindo, ou seja, vamos repetir, sem ter que desenhar tudo de novo. Na hora que estava caindo, que estava assim, o que acontece? Vai ter um monte de Zé Ruela que vai vender aqui. Porque ele fala, porra, tá caindo, olha que coisa feia, tá caindo. Só que
o candle ainda não fechou. Candle, a gente só pode tomar decisão baseada no candle quando ele fecha. Pô, você viu, Daniel? E olha que só tomei uma cerveja hoje, hein? Hoje eu tô afiado, hein? Vocês viram, então? Ele só tem nesse ponto aqui, provavelmente muita gente não vai comprar porque tá caindo, né? Só que aí ao longo de, sei lá, isso aqui é um gráfico de 1 minuto, de 5 minutos ou diário, não importa. Tem que esperar o candle fechar para saber a relação de forças, porque a batalha está em andamento. A batalha entre comprados e vendidos está rolando. Tá rolando. Quem ganhou? Não sei, tem que esperar fechar o candle. Tem que esperar fechar o candlestick. Beleza? Então deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar isso tudo aqui, ó. Então, que informações eu tenho aqui no candlesticks para saber a relação de forças, para saber quem está dominando, para saber como é que foi esse trade, né? Como é que foi esses 5 minutos, como é que foi esse pregão, como é que foi esse time frame, né? Esse tempo, esses 5 minutos, o que aconteceu nesses 5 minutos ou nesses 60 minutos, que isso aqui pode ser qualquer tempo gráfico, tá? Então, vou apagar aqui essa informação de sombra, corpo e sombra, que vocês já sabem, tá? Muitas vezes, além de corpo e sombra, a gente chama isso aqui de vela e pavio. Até porque em japonês, em inglês, a gente fala de candlesticks, né? Candlesticks. Só que em inglês também fala de body e shadow. Mas é candlesticks. Candlestick é candelabro, vela. Então, se é vela, porra, o corpo é a vela, as máximas e mínimas são os pavios. Mas, em geral, a gente fala muito de corpo e sombra. Mas também vocês vão encontrar terminologia vela, pavio, tá? Então, vamos lá. Por que isso aqui é tão relevante na análise de candlesticks? Vamos imaginar agora, vamos lá. Vamos imaginar agora um gráfico, tá? O mercado vinha caindo, aí o mercado subiu, aí o mercado caiu, aí o mercado subiu de novo, aí ele bateu aqui, caiu, e agora ele está nesse patamar aqui. Vamos lá. Aqui, olha só, eu tenho uma zona, eu tenho uma região de suporte, certo? Tá? Vamos uma região de suporte, tá? Deixa eu até dar uma melhorada aqui. Pronto. Para tocar no suporte, beleza. Bom, e aí o preço está caindo, certo, galera? O preço está caindo, tá? O preço segue caindo. Então, pô, eu fiz um cursinho de análise técnica de final de semana por correspondência, tá? Assisti meia dúzia de vídeos no YouTube, acho que eu sou o cara, já tô mandando bem pra cacete, e aí eu já sei, porra, se bater no suporte é compra, mas se perder suporte é venda. E aí você marca aqui o suporte, vamos lá, o suporte aqui, ó, tá em R$10. R$10, vai. Opa. Suporte em R$10. Aí você fala, beleza, se bater nos R$10 pela terceira vez e subir, eu vou comprar. Beleza? Por outro lado, se romper, eu vou vender. Tá? Na verdade, eu faço até o seguinte, eu acho que muita gente não conhece o contexto de vender, né? Vender a descoberta, etc. Então vou fazer o contrário aqui, ó. Ctrl X, colar e girar. Pronto. Tá? Girar, agora eu vou girar verticalmente. Opa, verticalmente não, girar verticalmente de novo, girar horizontalmente. Pronto. Pronto, agora sim. Beleza. Só vou apagar aqui os R$10 que ficou esquisito, né? Então vamos lá, essa ação aqui, ó, chegou nos R$10. E você estava de olho, ó,
para comprar se rompesse, né? Porque você aprendeu no cursinho aí do final de semana que se romper os 10, pô, rompeu o topo histórico, aí vai subir até 20, igual foguete. E aí você já tá com a faca nos dentes para comprar, se passar dos 10 reais, você fala, pô, vai até 20, vou fazer 100%, vou colocar todo o meu dinheiro nesse papel. E aí o que acontece? Você consulta lá no seu celular a cotação, nesse dia a cotação, ó, fechou a R$10,50. Porra, rompeu! Rompeu. Sem cash, Sandra, sem cash. Você pode vender, você aluga o papel cai, depois você recompra mais barato, fica com a diferença e devolve para quem te alugou. Tá? Se vocês quiserem, anota aí que eu explico como é que faz venda descoberta no final também. Pô, mas não pode ser... eu sou maluco. Vai, anota aí, Ricardo. Eu vou explicar a venda descoberta meia horinha aí mais para frente. Anota aí. Venda descoberto na lista. Eu falei que não ia deixar ninguém com dúvida no ar. Eu só quero meu presente de Natal, hein, galera? Eu só quero isso. Feliz Ano Novo. Esse curso vai ser curso contínuo. É educação continuada, não acaba nunca. Então, beleza, anota aí. Venda descoberta no final pra gente ver. Ah, pô, é legal, porque aí é um curso, fica um curso completo, né? Nem todo mundo vai operar índice, dólar, que dá para vender, etc. Dá para operar. Então, vamos lá. Aí, ó, nesse dia aqui, o preço, ó, fechou 10,10, né? Mas te disseram que se rompesse os 10 reais, né? Era 10,50. Se rompesse os 10 reais, porra, é compra, né? É compra. Ele passou 0,5% acima dos 10 reais, né? Ah, não, passou 5%. Não, é muita coisa. Estou na conta de padeiro. Vamos supor que ele passou 1% acima dos 10 reais, vai. Então é 10,10. Tá? Passou 1%. 10,10. Subiu 1% acima dos 10 reais. 10,10. Aí você vai falar, porra, vou comprar. Vamos lá, calma. Ele fechou a 10,10. Ele fechou a 10,10, galera. Tá? Ele fechou a 10,10. 10,10. Tá? Ele fechou a 10,10. Significa que eu posso comprar? Não sei. Não sei como é que ele fechou nesse dia. Daí vem a questão dos candlesticks. Daí vem a questão da reversão, que todo mundo é fanático pela reversão, que é realmente uma técnica poderosíssima, mas tem que saber entender contexto onde aparecem esses padrões de reversão. Tá? Por exemplo, aqui. Aqui a gente está numa zona de forte resistência. Por 2 vezes bateu nos 10 e caiu igual jaca podre e veio 2 vezes beliscar lá os 5 reais. Ou seja, caiu 50% 2 vezes. Tá? Então aqui tem uma puta pressão. Sem contar que se veio dos 5 para os 10, subiu 100%. Né? Então ele caiu 50% e depois subiu 100%. Então tá nego louco para vender isso. Aí rompe 10 reais, 10,10. Você vai comprar achando que vai nos 20? Que agora você vai projetar esse pivô de alta e vai dar 100% para cima? Só se você for louco, né? Você não pode tomar decisão baseada só no fechamento. Então, para isso vem os candlesticks. Então agora aqui, eu vou fazer uma série de candlesticks, mas eu vou só, por enquanto, só fazer o fechamento. Não vou botar abertura nem máxima nem mínima, tá ok? Vou fazer só o fechamento. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 10,10 é o fechamento, né? Então aqui eu tenho um candlestick com fechamento 10,10. Aqui eu tenho outro candlestick com fechamento 10,10. Aqui eu tenho outro candlestick com fechamento 10,10. Outro com 10,10. Outro com 10,10. Outro com 10,10. Enfim, eu posso fazer 20 candles aí com fechamento 10,10 e todos eles serem diferentes. Basta a abertura máxima e mínima terem outros valores. E esses outros valores que eu vou analisar para saber
como é que foi esse dia de pregão, para saber se nesse dia de pregão quem ganhou foram os touros ou quem ganhou foram os ursos, ou se deu empate. Enfim, pode acontecer qualquer coisa, tá? Então vamos agora terminar esses candles aqui com abertura abertura máxima e mínima. O fechamento eu já tenho. Então lá, deixa eu botar em preto, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui fechamento 10 e 10, mas vamos lá, vou pegar uma abertura aqui lá nos R$9, vai. Subiu, ou nos 10, ou nos 9,50, tanto faz. Subiu igual uma vaca brava e fechou na máxima, tá? Chegou a cair um pouquinho depois que abriu, mas se recuperou, deixou uma mínima aqui, passou do valor de abertura e fechou lá em cima, tá? Por outro lado, vamos supor que saiu o balanço dessa empresa nesse dia aqui perto dos R$10 e aí ela abriu a 11. Ela abriu a 11. Só que fechou nos 10 e 10. Ela abriu a 11 e fechou nos 10. Ui, caramba. Ela abriu a 11 e fechou nos 10 e 10. Ou seja, candle preto. De repente ela até chegou a subir, abriu a 11, subiu até 11 e pouco, voltou e foi fechar nos 10 e 10. Deu uma beliscadinha nos 10, voltou e fechou nos 10 e 10. Tá? Por exemplo, eu posso ter nesse dia, ele ter aberto nos 10 e 10, caiu até uns 9 e pouco, e voltou e fechou nos 10 e 10. Ou ele pode ter também aberto nos 10 e 10, subiu até uns R$11 e voltou, fechou nos 10 e 10. Ele pode ter aberto nos 10 e 10, ter subido até 11, depois, ao longo do pregão, ter caído até 9,50, depois ter voltado e fechado nos 10 e 10. Ele pode ter aberto exatamente na resistência, nos 10 e 10. Deixa eu pegar o quadradinho. Ele pode ter aberto nos 10 e 10 e ter fechado nos R$10, bem na resistência, e ter fechado nos 10 e 10. Só que nesse ínterim, durante o pregão, ele chegou a cair, se recuperou e fechou nos 10 e 10. Como ele pode ter feito o contrário. Ele ter aberto nos R$10, ter subido até os 11, ter fechado nos 10 e 10. E aí com isso ficou uma sombra lá em cima. Beleza? E aí tá bom de exemplo demais já. Vocês concordam então agora que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles. 7 candles. Todos eles fechando em 10 e 10, galera. Sim ou não? Todos fecharam em 10 e 10, não fecharam? Sim ou não, galera? Sim, né? Todos fecharam em 10 e 10. Agora vamos imaginar que cada candlestick que vocês estão vendo aí desses 7 candlesticks é uma foto hipotética de um pregão, do mesmo pregão. Vocês estão vendo o mesmo pregão? É idêntico o pregão? Ou seja, as negociações, a briga, porradaria, né? Vamos imaginar que isso é na época antes da bolsa fechar lá o pitch de negociação da Bovespa, que na época que tinha lá a roda de negociação. A porradaria comeu entre comprados e vendidos, tá? Vocês imaginam que aqui a gente teve o mesmo pregão? Não, né? Cada pregão desses foi completamente diferente um do outro. Ou seja, é isso que o candlestick vai nos ajudar a tomar decisão. Só que agora vem aquela coisa que é o que faz todo mundo perder dinheiro. Esse tipo de movimento
Todos os pregões são únicos e diferentes de todos os demais. São ímpares. Nunca um pregão vai ser igual ao outro. O candle pode até no final do candle ele até parecer igual, mas todos os pregões são diferentes. O mais importante, o próprio Steve Nielsen falava isso, que é o cara que trouxe os candlesticks para o Brasil, para o Ocidente, e o próprio Al Brooks, que é o pai do Price Action, ele fala isso. O candlestick em si é a coisa menos importante. Menos importante. O mais importante é justamente isso aqui que a gente está vendo. Isso aqui, contexto. Pô, eu estou numa resistência importante, que é um topo. Detalhe, topo esse que está vindo de uma cavalgada de 100% de alta. O mercado já pode estar exaurido. Tá? Por 2 vezes não conseguiu romper. Nessa terceira vez fechou rompendo, mas como é que foi a relação de forças no pregão? Tá? Então aqui, não teria pergunta, Alexandre, mas o que comunicam? É isso que a gente vai ver agora. O que comunica o que eles nos dizem. Tá? Então, cada um desses 7 hipotéticos pregões, se eu só tenho fechamento, para quem não conhece análise técnica, vai falar, pô, 10 e 10 legal, pô, vamos comprar porque rompeu o topo histórico, agora está com território liberado para subir. Pera, muita calma nessa hora. Eu sou grafista, R$10 para mim de fechamento não quer dizer nada. Eu preciso saber como é que abriu, como é que fechou, qual foi a máxima, qual foi a mínima, para eu saber o que está acontecendo. Então, nesse dia aqui, ó, primeiro candle, ele fechou na máxima, show de bola. Fechou na máxima, mostrou uma puta força e rompeu. Eu vou comprar aqui? Já não é do meu feitio comprar aqui. Eu vou esperar, e eu vou ensinar isso para vocês ao longo do treinamento, eu vou esperar ele romper para valer e fazer um pullback. O que é um pullback? Ele rompe, tá? Ele rompe essa resistência e aí depois ele cai, bate nela que agora não é mais resistência, vira suporte e vai embora. Aí eu compro, tá? Então eu prefiro operar dessa maneira, esperar um pullback. Ou pelo menos ter uma confirmação que ele se afaste um pouco mais dessa zona de resistência que agora vira suporte. Eu preciso ver força no dia seguinte. E aí tem a questão que eu mencionei na terça-feira, que a gente vai ver também tudo com calma. Agora eu estou só ilustrando tudo de informação que vocês têm que ter para tomar decisão. Não é só, fechou, rompeu 10 e 10, eu vou comprar. Não é assim. Por isso tanta gente perde dinheiro. Eu vou ver o volume, se teve bom volume, mostrando que teve muita gente comprando, ou se foi só meia dúzia de gato pingado que comprou. Eu mesmo já fiz brincadeira em papel de... Só para testar, juro, não foi nem de sacanagem. Papel que estava em resistência, de romper de propósito, porque sempre que batia lá na resistência, tinha um monte de ordem de venda acima da resistência. Uma vez eu resolvi tomar uma ordem dessa e pronto, um monte de gente saiu tomando. Mas como não tinha gente grande nisso, só tinha amador, logo depois voltou para debaixo. Mas deu para mostrar que, porra, uma resistência, se você romper ela, dispara um monte de ordem de stop, etc. Mas se não tiver fundamento, se não tiver gente grande para romper, ela não vai embora. Então, o volume me mostra se tem gente grande, se tem investidor pesado entrando, tá? Isso a gente vai ver com calma. Então, aqui no primeiro pregão, ó, ele abriu. Aqui embaixo, ó, ele tinha na véspera, vamos supor que na véspera, ele tinha fechado aqui, ó. Tinha fechado nos 9,90, tá? 9,90. E aí fechou 10 e 10, tá? Mas nesse 9,90, no dia seguinte ele abriu a 9,50, ou seja, abriu até caindo em relação à véspera, só que se recuperou, passou pelo fechamento da véspera nos 9,90, rompeu os 10 e fechou nos 10 e 10. Então é um padrão bonito comprador aqui. É um padrão bonito de compra, tá? Mas depois de muitos anos, não pode ter pressa. Eu vou esperar um padrão de confirmação na sequência. Por exemplo, se no dia seguinte eu tiver um outro candle, né? Cadê meu mouse? O mouse sumiu. Tá aqui. Esqueci de botar o aplicativo da bolinha amarela para vocês. Ó, se no outro dia eu tiver um candle branco assim, eu falei, é lindo. É compra, acabou. Pode comprar. Tá? Bom,
nesse outro episódio aqui, nessa outra hipótese aqui, ele abriu nos 10,10, ou seja, ele tinha fechado 9,90, abriu com 20 centavos acima do fechamento da véspera, subiu igual a vaca brava, perdeu força, caiu aqui, caiu, foi fechar, chegou a testar a resistência rompida, que aí vira suporte, tá? Vocês vão aprender isso, resistência rompida vira suporte, ele chegou a testar essa resistência, bateu e subiu, fechou no 10,10, mas pô, deixou um puta de um padrão feio aqui, um puta de um padrão horroroso aqui, eu não vou comprar com essa força vendedora que teve aqui, tá bom? Então, Aureano, bateu na resistência e fez um candle de baixa, dá uma venda, mas aí que tá, 90% da galera se ferra porque faz a venda porque viu só o candlestick de baixa. Tem outras coisas que a gente tem que levar em consideração, tá? E de preferência esperar pela confirmação. Por quê? Porque apressado come cru. Além do contexto, tem outras técnicazinhas aqui que eu vou mostrar para vocês, não sei se vai ser hoje, mais para frente, mas que vale a pena para ter paciência para esperar a hora certa, tá bom? Bom, candle seguinte, terceiro exemplo. Ele abriu nos 10,10, abriu com gap de alta. O que é gap? É quando ele abre com uma diferença ou para cima ou para baixo do fechamento anterior, tá? Isso chama gap. Então ele abriu, ó, vamos partir do princípio que ele fechou aqui, né, na véspera. Então, ó, 10,10 está aqui. Então, ó, ele abriu com gap de alta, ou seja, pulou, não teve nenhum negócio entre 9,90 e 10,10, fechou 9,90, no dia seguinte abriu 10,10, porém ele caiu até 9,50, passou inclusive, chegou a ficar negativo em relação ao fechamento da véspera, tá? Mas depois subiu e fechou nos 10,10. No outro dia não, uma outra possibilidade, ele abriu o mesmo gap de alta, subiu igual a vaca brava, perdeu força, devolveu tudo, mas mesmo assim ainda fechou com essa alta de 20 centavos. No outro dia ele abriu nos 10,10, caiu para cacete, subiu de novo, começou a subir em relação à abertura, foi lá na máxima, voltou, fechou no mesmo valor de abertura. Tá? O que mostra isso? A gente já vai discutir. E aqui, ó, eu abri nos 10 reais, bem na resistência. Pô, entrou venda, mas depois entrou compra, rompeu a resistência e fechou nos 10,10. Aqui mesma coisa, ele abriu nos 10,10, nos 10 reais, perdão. Subiu, passou pelos 10,10, foi até lá nos 11, voltou e fechou nos 10,10. Tá? Então tá aqui. 7 pregões diferentes, todos com 10,10. Mas cada um me conta uma história diferente. O gap acontece, Paulo, porque todos os papéis, quase todos os papéis, sem exceção, abrem com gap todos os dias. Só que os gaps muitas vezes são fechados. A grande maioria das vezes são fechados. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. Gaps, né? Gaps é quando abre com preço diferente da abertura. Por exemplo, o mercado hoje estava super otimista. Fechou nos 10,10. Só que aí fechou o mercado às 6 horas da tarde, às 10,10, essa ação. E aí, no Jornal Nacional mostra que o Michel Temer chegou em casa e encontrou a Marcela com o Wesley Batista, ele mostrando lá o filé mignon para ela. Ele não pensou 2 vezes, sacou a arma, deu um pipoco na testa do Wesley e, desesperado, ligou para a Polícia Federal, mas não teve jeito, prenderam o cara. O que você acha que vai acontecer amanhã quando abrir a bolsa? O que você acha? Vai cair igual a jaca podre, bicho. Foi exatamente o que aconteceu em maio do ano passado. Então, por isso que existe uma coisa chamada leilão de abertura e leilão de fechamento. Justamente para, numa situação, na maior parte dos dias, não tem nada demais. O mercado vai, de repente,
abrir um pouco pessimista porque o SP Futuro está negativo, ou porque o PIB chinês saiu ruim, ou às vezes o PIB chinês saiu bom, ou sei lá, aconteceu alguma coisa ruim, saiu o Brexit, né, como aconteceu na época, no dia do Brexit, no dia da eleição do Trump. Todos esses eventos acontecem e o mercado está fechado. E aí? No dia seguinte, o mercado estava com uma mentalidade um dia, no dia seguinte muda radicalmente. Como é que faz? Ele não vai abrir no fechamento da véspera. Por quê? Porque no leilão de abertura está todo mundo querendo vender. E não tem ninguém querendo comprar. Então ele vai abrir muito abaixo do que fechou. Isso é o gap. Mesmo não tendo mercado, como você perguntou. Tá? Mesmo não tendo mercado. Então quase todos os dias os cones vão vender em solidariedade. Foi foda. Esses exemplos aqui ainda vão me levar para cadeia. Mas vamos lá. Quase todos os dias as ações todas abrem com gap, só que são gaps pequenininhos, de centavos, e ao longo do dia a própria volatilidade faz o gap fechar, tá? Quer ver? Vamos pegar um gráfico aqui qualquer. Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar Itaú, YouTube 4, papel mais líquido do Ibov. Olha aqui. Deixa eu apagar os estudos. Estudos, apagar, opção de estudos, desenhar estudos. Pronto. Ó, se você olhar aqui, ó, quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui. Olha aqui, esse aqui. Estão vendo meu mouse aqui? Estão vendo a mãozinha aqui, ó? Olha só. Nesse dia aqui, ó, ele fechou na máxima, correto? Fechou na máxima. Deixa eu até pegar um triângulozinho aqui, fica mais fácil vocês verem. Ixi, mas aí aparece os estudos. Pera aí. Tem que ser na mãozinha mesmo. Pô, tinha que ter instalado a porra da ferramenta de amarelinha. Mas tudo bem. Vamos lá. Aqui tá a mãozinha. Ele fechou na máxima, beleza? No dia seguinte, olha só. Se o candle é preto, é porque a abertura tá... O fechamento está abaixo da abertura. Então, significa que no dia seguinte, ó. No dia seguinte ele abriu aqui, ó. Ou seja, ele abriu com gap de alta. Ele abriu com, sei lá, 0,5% positivo. Só que ao longo do dia ele caiu, chegou a subir mais um pouquinho depois da abertura, mas aí caiu, zerou os ganhos e depois fechou abaixo do fechamento da véspera e abaixo da abertura do dia. Ou seja, ele fechou o gap, mas teve gap de abertura. Aqui também, por exemplo, aqui, ó, teve o fechamento, ele abriu um pouco abaixo do fechamento. Então teve gap de baixo, mas depois subiu. Então ele abriu negativo em relação ao fechamento da véspera, zerou essa perda, continuou subindo e fechou positivo. Fechou positivo fechamento em relação à abertura e fechou positivo fechamento em relação a fechamento. Tá? Mas ó, se você olhar, todos os dias a gente teve gap, praticamente. Todos os dias a gente teve gap. Só que os gaps são fechados. Mas muita gente tem estratégia de operação baseado nessa regra, né, de que todos os gaps são fechados. Tem gaps que não são fechados, ficam abertos às vezes para toda uma vida. Por exemplo, Petrobras, 21 de maio de 2008. Ó, vamos puxar aqui que é mais rápido. Ó, olha a Petrobras, deixou gap aqui. 2 gaps, um gap antes e um gap depois nesse dia, ó. E não foi fechado. Não foi fechado esse gap. Está aberto até hoje. Passado aí quase 10 anos, né? Em maio agora vai fazer 10 anos, o gap está até agora aberto. Imagina quem comprou aqui e falou, não, vai fechar o gap. Está até agora esperando o gap fechar e comprado em Petrobras porque achou que o gap ia fechar. Achou que o pré-sal ia fazer a gente produzir mais petróleo que a Arábia Saudita, Venezuela, Rússia juntos, né? E aí viu isso, não, todo gap é fechado, vou comprar. Tá até hoje, né, rezando para a Petrobras subir para fechar o gap, tá? Então, gaps são excelentes estratégias operacionais, mas tem que tomar cuidado como operacionaliza essas estratégias. Então, continuando aqui, ó.
Então nós tivemos aqui vários exemplos de trades, de pregões, tá? Cada um com um comportamento diferente. Cada um com um comportamento completamente diferente. E nesse comportamento que eu vou analisar aqui, se pelo contexto é algo relevante que pode me ajudar a tomar alguma decisão de comprar ou de vender. Por exemplo, deixa eu ver aqui, não tem. Deixa eu fazer com canetinha mesmo. Por exemplo, esse padrão aqui é um padrão altista, lindo. Esse padrão aqui é um padrão baixista. Não tá muito fininho, né? Deixa eu fazer diferente, então. Estou usando aqui meus talentos, né? Opa. Deixa eu fazer aqui. Pronto. Não, tá muito grande. Ó. Esse aqui é um padrão altista, mas eu tenho que ver. Vou ver se tem confirmação ou não. Tá? Putz, na prática, pelo contexto, esse é o único padrão altista que tem aqui. Por incrível que pareça, os outros são todos baixistas. Os outros são todos baixistas, já vou explicar por quê. Os outros são todos baixistas. Ó, esse aqui é baixista. Esse aqui é baixista. Pô, mas ele fechou nos 10,10 com uma puta máxima. Pois é, vocês vão entender já já. Esse aqui é baixista. Esse aqui não, esse aqui é em dúvida. Puta dúvida. Mas dúvida em contexto, se tiver que optar, é baixista. Mas nenhum deles eu vou operar vendido só porque é baixista, tá? O outro aqui também é baixista. Tá? E esse aqui também é baixista. Ó. Só que tem alguns que são mais baixistas que outros, na minha opinião. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é mais baixista, esse aqui é mais baixista, mas esses outros três são baixistas também. Esse aqui é bem baixista, tá? Mas esses outros três são baixistas também. E aí a gente vai ver caso a caso, tá? Não vou entrar no mérito agora, senão depois não vou ter o que falar nos outros slides, tá? Mas só tivemos um padrão altista aí. E olha só, todos os padrões, todos os candles, perdão, todos fecharam nos 10,10. Todos fecharam nos 10,10. E eu tenho aí 6 padrões baixistas possíveis, tá? Mas todos eles eu só vou operar com confirmação. Então, para mim, tanto faz se o padrão é mais baixista, menos baixista, eu só vou vender depois de confirmado esse padrão, tá? Que é o que muita gente faz. Ah, fez um padrão baixista, já vende. O desespero de tentar adivinhar topo. Tudo bem, candlesticks ajuda a adivinhar topo? Ajuda. Mas espera uma confirmação, vê o volume, vê o contexto, se é um contexto bacana, se é um contexto legal, tá? Depois, se vocês puderem, assistam aquela aula, eu vou falar sobre isso, mas assistam aquela aula de price action. O pin bar está morto. O que é o pin bar? Isso aqui é o pin bar, ó. Isso aqui é o pin bar. Ó, isso aqui é um pin bar. 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 O pin bar está morto? Não, o pin bar não está morto. É que nego não sabe usar. Tá? Nego não sabe usar pin bar. Mas por quê? É uma das características do candlesticks. Candlesticks são tão poderosos para adivinhar a reversão. Adivinhar não. Perdão. Idiotice isso que eu falei. Para indicar possibilidade de reversão, que todo mundo já acha que isso é bola de cristal. Ele está indicando essa possibilidade. Espera a possibilidade de concretizar para vender. Ah, mas se eu acertar agora eu ganho mais. Pois é, mas é muito melhor você acertar 80% das vezes do que ficar nessa de que se eu acertar agora eu ganho mais e acertar 50% das vezes, 40% das vezes, ficar perdendo dinheiro. Que é o que a gente vê todos os dias lá na minha sala operacional.
A galera perdendo dinheiro direto. Dias de alta é o dia que a galera mais perde dinheiro, porque opera vendido o dia inteiro. Dias de queda é o dia que a galera, de forte queda, a galera mais perde dinheiro. Por quê? Porque compra o dia inteiro. Por quê? Porque fica vendo esses padrões de pin bar em gráfico de 1 minuto, 2 minutos e acha que é reversão. E aí entra numa de que já caiu muito, já subiu muito e mete compra, mete venda contra a tendência. Contra a tendência. Totalmente errado. Sem esperar confirmação, sem ver se tem volume e o mais importante, ver se ali tem contexto para contra a tendência. Hoje eu fiz uma operação de dólar, que eu até gravei no YouTube, contra a tendência. Linda de morrer. De manhã. Quer ver, ó? Aqui, ó. DOL H18. 5 minutos. Estudos. Cadê estudos? Olha só onde eu fiz a compra. Ó. Comprei aqui. Por que comprei aqui? Simplesmente por causa disso, ó. Uma LTA que vem lá da semana passada, lá do dia 16 de fevereiro. Aqui tem contexto para comprar. E estava caindo igual a jaca podre, mas eu falei, não, aqui dá para arriscar a compra. Aqui dá para arriscar a compra. E saímos aqui perto da média de 200. Tá? Quantos pontos deu aqui, ó? 4,5 pontos, 5 pontos. Chegou a dar mais de 5 pontos. Chegou a dar 6 pontos. 6 pontos. 6 pontos nessa compra. Tá bom? Olha aqui, compra de novo. Tava caindo, olha que compra, que eu até mostrei na sala. Essa eu não fiz, porque aí eu fiz cagada. Aqui eu meti a mão, o SP começou a cair forte, é por causa de correlação. Eu me meti a besta aqui e fiz uma compra pesada no dólar de 30 contratos cheios. E aí devolvi os dois gains que eu tive aqui. Eu fiz essa compra aqui e fiz uma venda aqui, 2 vendas aqui. Então ganhei aqui com uma compra e ganhei com 2 vendas aqui. Eu peguei essa venda aqui, depois peguei essa outra venda aqui. E aí depois entrei pesado aqui e me fudi. Porque eu vi o SP caindo forte, falei, agora o dólar dispara. E devolvi todo o gain e ainda saí com loss no dólar. Mas olha só o meu erro que foi. Eu comprei, ó, antes do contexto. Mas como eu vi o SP caindo, falei, agora vai. Mas olha que contexto que eu tinha que esperar, olha só. Isso aqui eu mostrei hoje, eu mostrei ontem isso aqui, estava no meu morning call hoje. Olha o erro que eu cometi. 3 operações com gain e essa quarta com loss. Só que essa quarta eu estava com 30 contratos, né? Bem mais do que as outras que eu tinha feito. Enfim, paciência. Foi arrogância pura. Depois de 3 gains, eu falei, agora eu vou encher o cu de dinheiro, né? Aonde é o stop, nesse caso, é uma das outras coisas que a galera gosta de operar a reversão, e foi um dos motivos que eu entrei mais pesado aqui. O stop estava na mínima, stop barato. Normalmente, reversão, quando você entra em pin bar, são stops baratos. Só que não adianta você tomar 10 stops, né? Então, é o que eu falo sempre, é melhor esperar a confirmação e ter um stop mais caro, mas com menos chance de tomar stop, do que ficar tomando stop barato o dia inteiro. Tá? Então tá aqui, ó. E depois, quando foi na zona de contexto, ó, fez um padrão de reversão que vocês vão aprender daqui a pouco. Ó, fez um piercing line bem na zona de contexto. Ó. Olha que coisa linda. Isso aqui é coisa para emoldurar, botar na parede. Não só pelos vários exemplos práticos que a gente... Tudo isso foi operado hoje na sala. Operamos essa compra aqui, operamos a venda dessa bandeira. E esse contexto aqui, fui operar índice, que eu fiquei puto. E recuperei metade do loss com índice. Mas eu fui operar índice. Mas aqui, ó, quem comprou aqui, ó, pegou mais ponto pra cacete aqui, ó. Nessa zona de contexto, ó. Eu vou pegar mais 6 pontinhos aí antes de fechar. Tá? Stop da compra aqui na mínima também. Então isso aqui é mais importante que o pin bar. Ó, aqui, ó. Essa compra aqui foi linda. Só que nessa zona de contexto, pô, essa aqui foi maravilhosa, né? Essa aqui eu comprei ontem. Ah, essa aqui a gente comprou ontem. Só que a gente saiu na média de 200. A gente não imaginou que realmente o Fed, a percepção da ata do Fed tinha mudado tão radicalmente a ponto de provocar essa alta aqui explosiva, né?
A gente comprou aqui e saímos aqui na média de 20. Foi mais uma compra pelo contexto. Só que na época não era a LTA ainda. A LTA acabou ficando depois desse dia, depois desse fundo. Mas foi compra por quê? Por conta desses fundos de ontem. Ele fez fundos no mesmo fundo de ontem. Deixou várias sombras aqui embaixo. Aí depois desse pimbar, aí a gente comprou. Mas se vocês olharem, tem pimbar em tudo que é lugar aqui. E muitos dando stop. Muitos dando stop. Tá? Daniel, ó, esse curso não é aula de finanças comportamentais, né? Vou dar uma aulinha aqui de 30 segundos. Para com esse pensamento, bicho. Esse pensamento, inclusive, esse comportamento, tá bem explicado no livro do Mark Douglas. Quando a pessoa está numa operando errado, fazendo tudo errado por ganância, com medo, hesitando, ela entra num círculo vicioso de falta de confiança que vira autodesprezo. E aí a pessoa começa justamente com esse papo que você falou. Ah, galera, vou vender meu setup para vocês. Meu setup é infalível. Eu comprei, vocês vendem. Eu vendi, vocês compram. É infalível, porque eu só tomo estoque. Você tem que evitar isso, Daniel. Você tem que virar essa chave. Não pode ficar com essa mentalidade. A partir desse treinamento, você tem que pensar que se você fizer exatamente o que a gente vai estudar aqui, não tem como dar errado. Às vezes vai dar errado, você vai ficar cagada, igual eu. Hoje, depois de 3 operações de gain, eu falei, cara, não vai lá nesse contexto não. O SP tá caindo, pô, tá na mínima do dia, pô, vou meter compra aqui. E me fudi, fui estopado. Tá? O nome do livro do Mark Douglas. São 2 livros, tá? Ele já morreu. Ele estava fazendo o 3º livro quando morreu em dezembro do ano retrasado. São os 2 livros dele que eu nunca lembro o nome em português. Bom, em português eu lembro. O Trader Disciplinado e o outro é Trade in the Zone, que eu não sei como é que ficou traduzido para o português. Um é Disciplined Trader, que é o Trade Disciplinado, e o Trade in the Zone, que eu acho que é... Puta, eu tô com ele aqui em inglês na minha mão, ó. Esse aqui, ó. E eu comprei a versão dele em português, mas eu acho que eu emprestei para alguém. Cadê? Só um minuto, deixa eu só achar aqui. Trading the Zone. Peraí. Cara, esse livro tá sumido da minha biblioteca há um tempão. Eu vou começar a revistar a galera que vem me visitar aqui, cara. Porque eu comprei esse livro na FENAC de Portugal. É o único lugar que vende em português é em Portugal. Não tem no Brasil em português. E eu comprei, porque é muito mais gostoso ler em português do que ler em inglês. Só que eu não tô achando ele. Já é a 3ª ou 4ª vez que eu quero procurar o livro para mostrar e eu não acho. Enfim, alguém sabe o nome? Como é que é em português? É Trade in the Zone. Tradando na zona? Não, não é tradando na zona. Caceta, eu não lembro o nome. Tá aí. Atitude mental do trader. Atitudes mentais para trader, não é isso? Isso aí. É esse? Acho que é isso. Trade in the zone, não é tradar na zona, tá? Mas se vocês quiserem fazer uma sessão de aula teórica e prática de análise técnica no Bahamas, é só me convidar que eu vou, tá, galera? Que amor? Que amor? Para, não, amor, não me mata. Pá! Brincadeira, momento de descontração. Pô, demorou pra cacete, demorou uns 2 meses mesmo, Luiz, esse da FENAC. Essa eu não conheço, Rodolfo. Essa eu nunca ouvi falar. Eu sou das antigas. Vamos lá, chega de zoeira, galera. Que tiro foi esse? Foi minha mulher que deu, ela ouviu eu falando.
Não, amor, eu vou fazer um curso de imersão na ilha de Bahamas, no Caribe. Pô. Ué, qual o problema? Vamos lá. Segue o baile. O que eu estava falando? Ah, dos livros, do contexto. Então, o Pimba. O Pimba, cara, ele tem dizimado traders ao longo dos últimos anos. E no Brasil eu vejo isso direto. Inclusive o Tabajara, galera, esse Tabajara aqui que eu mostrei para vocês, ele nasceu de um dia de tendência de alta, aonde foi um dia que subiu 2.000 e tantos pontos, e eu comentei no Facebook, né, daquele meu jeito ogro de ser, eu escrevi lá, caralho, tem que ser muito burro para não ganhar dinheiro no dia de hoje, caralho, hoje foi maravilhoso, pronto. Passou alguns minutos, já me chamaram no inbox. Porra, André, que sacanagem, você perdeu uns 30 seguidores hoje. Eu falei, mas por quê? Pô, você falou que tem que ser burro para não ganhar dinheiro hoje. Porra, eu mesmo quase quebrei, vários amigos meus quebraram hoje. Eu tomei 25 stops hoje. Falei, caralho, meu, como assim? Falei, porra, eu falei, o mercado subiu o dia inteiro. Pois é, eu fiz várias vendas ao longo do dia, fui estopado em todas elas. Mas por que você vendeu? Eu falei, padrão de reversão eu vendia. Já tinha subido 200 pontos, 500 pontos, 800 pontos, 1.000 pontos, 1.200 pontos, 1.500 pontos, né? Então, isso eu vejo acontecendo todos os dias ainda. Semana passada, aqueles dias de forte queda e forte alta no Ibov, um monte de gente quebrou. Um monte de gente quebrou. Um monte de gente quebrou, operando pimbar. Então, o objetivo, inclusive a série Price Action, além do Tabajara que veio justamente para criar um modelo mental para a galera, não é setup técnico, mas é um modelo mental aonde se está verde eu não posso procurar venda e se está vermelho eu não posso procurar compra, com exceção dessas zonas de contexto espetaculares aqui, mas aí tem que saber, e por regra a gente só pode tentar fazer isso uma vez por dia, se der errado não tenta mais, porque é sinal que o mercado está muito forte na tendência, tá? Então, se está verde eu não posso procurar venda, só posso procurar compra. Se está vermelho eu não posso procurar compra, só posso procurar venda. Essa é a regra. E daí vem vários webinars que a gente vai endereçar tudo aqui nesse treinamento. Padrões de candlesticks de continuação. No Brasil só se ensina padrões de candlesticks de reversão. Porra! E quanto à tendência de alta, como é que você faz? Você fica vendo? Não. Ou você espera a correção até a média, mas há muita gente não usa a média porque entraram nessa noia de price action picareta de que não precisa usar indicador nenhum e aí fica vendendo tudo que é pimbar que encontra no meio da tendência de alta, tá? Ignora que a tendência é de alta. Então, vamos aprender a usar a média móvel para comprar nas regressões e vamos aprender os candlesticks de continuação. Aprendendo o candlestick de continuação, a gente tem chance de comprar no meio da tendência de alta, sendo que não basta tendência de alta para comprar. Muitas vezes eu perco uma tendência enorme, por quê? Porque eu não encontro um lugar para me defender. O que significa defender? Um lugar que eu possa pôr um stop técnico. Eu me arrependo muitas vezes, mas depois que você vê uma tendência de 1.000 pontos, você fala, pô, subiu 1.000 pontos. Mas quando já está subindo 500, você vai comprar no meio dos 500? Não. Tudo bem, eu não vou vender também. Como todo mundo fala, já subiu 500, vou vender. Não vou vender, está subindo. Mas eu não vou comprar. Por quê? Porque a qualquer momento ele subiu 500, ele pode cair 100, 150, 200 pontos e depois subir mais 500. Eu não sei se ele vai... Acabou de subir 500, se ele vai cair 200 pontos e me fazer passar um puta de um calor. Por isso que eu gosto da média móvel, porque aí ele regride até a média móvel, reverte na média móvel e retoma a tendência. Aí eu entro. Ou, no meio de uma tendência íngreme, ele vai fazer o que a gente chama de gift, que nada mais são, é um nome genérico para vários tipos de padrões de continuação de candlesticks. Beleza? E vamos aprender vários deles aqui. Daniel, 25 stops, juro por Deus, cara. Ele fez 26 operações, foram 25 stops e um gain. Eu nunca mais esqueço disso na minha vida. O Tabajara nasceu às 2 horas da manhã, porque eu fui dormir incomodado com esse negócio. Falei, caralho, meu, o mercado subiu 2.000 pontos, o cara toma 25 stops. E, pô, falou que uma porrada de gente quebrou. Caralho, como é que pode isso, bicho? E aí nasceu o Tabajara de madrugada. De madrugada. Não, mas tem gente que não, bicho. Tem gente que não.
tá? Eu também percebi isso hoje, Daniel. Brincadeira, eu já percebi isso há muito tempo. Há muito tempo. Eu gosto muito mais de operar índice que dólar. Eu opero muito melhor índice do que dólar. Só que como eu dou orientação pra galera no dólar todos os dias, e eu tô mandando super bem no dólar há meses, segunda-feira eu entrei numa de operar dólar, porque era feriado aqui, e falei, vou operar dólar. Aí me fudi, fui na terça operar dólar, me fudi de novo, mas aí consegui recuperar tudo no final do dia, que aí entrou em tendência, eu dei azar de na terça também ter ficado em consolidação metade do dia igual na segunda. Eu fui operar dólar na segunda porque o mercado americano estava fechado e eu pensei, bom, o índice vai estar uma merda, e realmente ficou uma merda. Tá? É só olhar aqui o gráfico, vocês vão ver, ó. O índice na segunda estava um lixo. Deixa eu botar o índice aqui. Indy J18. Ó segunda-feira, 21, 20, dia 19, ó. Olha aqui em Nhaca, segunda-feira o índice. Olha aqui, Nhaca. E na terça, que deu essa puta tendência de alta, como eu tomei a naba no dólar, porque também ficou uma nhaca no dia 19, eu achei que Forex ia deixar o dólar andar direitinho, mas ó, dia 19 o dólar ficou andando de lado. Olha só, média vermelha, média verde. Parece a bandeira da Portuguesa aqui, né? Parece a torcida da Portuguesa entrando lá no estádio. Ó, só nego de verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Aí no dia seguinte eu fui operar dólar de novo, mas ela também ficou consolidando. Apesar de ter movimentos mais amplos, ficou consolidando. Em compensação, quando ele pegou essa tendência aqui, com a média bem inclinada, eu piramidei e paguei todos os stops, fiquei feliz da vida. Tá? Mas minha praia mesmo é o índice. Para quem opera pesado, o dólar quando ele volta forte, de repente, neguinho raspando o book, cara, porra, dói, bicho, dói. Você olha pro teto assim, você tem a sensação que tem uma porrada de piroca voando, esperando você levantar da cadeira para entrar 10 ao mesmo tempo. Foda. Operar dólar pesado é foda. E eu gosto de operar pesado, tenho tesão de operar pesado. Eu gosto de ver os resultados de gain pesado. Só que dólar, porra, o loss também é muito pesado. Então, eu deixo. Eu hoje peguei dólar índice no finalzinho. E amanhã, de índice de novo, vou tentar evitar o canto da sereia de ir pro dólar. Continuar ajudando a galera no dólar, mas evitar dólar. Porque operar 20, 30 contratos cheios de dólar é foda. Nos dias de hoje é foda. Se acertar na veia é lindo. Você vai fazer 20, 30 mil reais. Mas se errar, você vai tomar 6, 7 pau de prejuízo no stop, como foi o meu caso hoje. Tá? O que mais que eu tava falando aqui? Ó, galera, eu tô me sentindo super à vontade com vocês. Eu tô já dando esse treinamento como se estivesse na minha sala de aula de operacional, tá? Trocando ideia, conversando. Se eu estiver saindo muito do roteiro e desviando, vocês me avisam, pelo amor de Deus, hein? Não vai meter o pau no final do curso, tem que falar agora. Tá? Vamos trocando ideia. Já que a gente combinou na terça-feira de poder ficar dando aula assim, sei lá, até esgotar todo o tema, sem data para fechar, vamos fazendo assim de boa, tá bom? Aí eu tô igual pinto no lixo, tô falando tudo mesmo. Bom, então vamos lá. Antes de ir pro break, para um breakzinho, porque eu já tô com a garganta seca. Tá aqui. Então, ó, a gente viu que de acordo com a máxima, fechamento, abertura e mínima, eu posso ter uma porrada de candlesticks diferentes. Opa, valeu, Lindeberg, obrigado, cara. Eu já tô nessa, Patrícia. Eu já tô me sentindo em casa com todo mundo aqui, que muita gente é nova, né? Mas de repente, eu tenho medo de prejudicar com esse bate-papo aí do dia a dia da gente. Mas vamos lá. Então, todo candle tem 4 informações dentro dele: mínima, máxima, abertura e fechamento, correto? Tá aqui os vários exemplos, então, com esses quatro preços, né? Possibilitando infinitos candles diferentes, todos com fechamentos de 10 e 10. Então vamos lá, agora vem a pegadinha. Quais são então as 4 informações importantes que eu tenho que observar num candlestick, galera? Quais são as 4 informações importantes que eu tenho que observar num candlestick?
Vamos lá? Pegadinha, hein? Isso é questão de prova para ferrar aluno. Eu juro, eu nunca fiz prova para ferrar aluno, eu sempre fiz provas inteligentes. Até que teve uma vez que todos os alunos foram reprovados na bolsa, e aí o meu coordenador falou: André, ó, suas provas são geniais, cara, mas bicho, você tem que pegar mais leve. Eu falei: por quê? Cara, não passou ninguém nesse curso. Eu falei: não é possível. Eu falei: não passou ninguém. Tanto é que quando a galera pergunta o que vai cair na prova, eu já respondo logo: lágrimas. O que vai cair na prova, professor? Lágrimas. E aí? Quais são as informações? Abertura, máxima, mínima e fechamento. Errado! Sirene tocando. Errado, errado. É pegadinha mesmo, tá? Óbvio que eu induzi vocês ao erro. Não. Ó, o Rodney tá chegando perto. Rodney tá chegando perto da resposta. Vamos lá. Quais são as 4 informações que eu tenho que observar no Candlesticks? O Candlesticks ele é formado de 4 preços, mas não é isso que eu tenho que observar. É o contexto desses 4 preços juntos. Então, o que eu tenho que observar no Candlesticks para operar? O tamanho da sombra, se a sombra é bullish ou bearish, ou seja, se é uma sombra que vem da mínima, né, é uma baita sombra de mínima com o corpo lá em cima, ou o contrário, que é o que a gente chama de top tail e bottom tail. A terceira coisa, a posição do corpo, ou seja, se tem sombras, eu tenho um corpo, por exemplo, pequeno, onde está esse corpo, tá? E o próprio corpo, tamanho do corpo, tá? Não, foi pegadinha mesmo, pegadinha. Então eu tenho que observar o tamanho da sombra, caso tenha sombra, e com isso o tamanho do corpo, tá? Caso tenha corpo também, às vezes não tem corpo nenhum. Saber se essa sombra é bullish ou bearish, ou se é uma sombra altista ou baixista, e a posição do corpo. Se tem sombra, onde está o corpo e qual o tamanho dele. Tá? São essas 4 informações importantes dentro de um candlestick. Tá? E vamos lá. Então, com isso, ó, tá aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, 5 candlesticks positivos, mas todos diferentes. Igualzinho ali aquele exemplo que eu fiz no meu quadro branco. Eu tenho um candlestick aqui sem sombra nenhuma, super bullish, super altista, ele abriu na mínima e fechou na máxima, e detalhe, uma máxima bem longe da mínima, um fechamento bem longe da abertura. Eu tenho aqui um puta de um candlestick bullish também, só que com uma baita sombra embaixo, tá? Mas é um candlestick de corpo pequeno, mas é bullish, porque ele chegou a ficar bem negativo depois que abriu, só que recuperou tudo e fechou positivo. Eu tenho um bullish aqui normal, com sombra normal. Eu tenho aqui um candle neutro, fechou positivo neutro, empate, né? Empate. Eu tenho um candle aqui que, apesar de ter fechado positivo em relação à abertura, tomou uma puta pressão de venda, tá? Uma puta pressão de venda. E aqui o oposto nos candles vermelhos. Um candle super baixista, bearish. O segundo, um candle muito baixista também, mais baixista que o anterior. Depois um normal, um neutro e um menos baixista. E agora vamos voltar lá ao meu slide, que aí eu vou botar a minhoca na cabeça de vocês antes do break. Peraí, André, você acabou de falar que esse aqui, ó, esse verde aqui é bullish. É bullish, tá? É o segundo mais bullish de todos, certo? Esse verde aqui, esse segundo. Ué, aqui você está dizendo que esse aqui é baixista. Eu não estou dizendo que esse aqui é baixista. Eu botei baixista azul, não vermelho. Ele é baixista, mas não tão baixista quanto os outros. Mas é baixista. Esse aqui eu falei que é baixista. Não falei? Mas aqui ele não está como bullish. Por que ele é baixista? Pelo contexto. Pelo contexto. Tá vendo? Um candle isolado aqui, todo mundo vê esse candle sozinho como bullish. Mas na análise técnica, esse candle aqui, ele é baixista. E a gente vai ver na volta do coffee break por que esse aqui é baixista. Tá? Já esse aqui, ó, esse aqui é o menos altista de todos. Apesar de ter fechado positivo em relação à abertura. Ó, tá aqui, baixista. Ó, botei em vermelho, baixista. Mas esse aqui eu também botei como baixista.
E aqui ele está como bullish. Por quê? Contexto. E aí a gente vai ver quando voltar. Tá bom? Vixe, tá ok aqui. Aqui tá ok, Ricardo. Tá ok para todo mundo ou só pro Ricardo? Por ordem de importância. Mas o contexto é fundamental, tá? É fundamental. Contexto é fundamental. Tá bom? Galera, 10h32. Vamos fazer um break de 15 minutos? Voltamos 15 minutos não, 13 minutos. 12 minutos, né? Já são 8h33. Voltamos 8h45, beleza? Sandra, guarda a sua pergunta para mim quando eu voltar. Me pergunta de novo o que você não entendeu, exatamente que parte que eu falei para eu explicar de novo na volta, tá bom? Voltamos então às 8h45 de relógio, galera. Até já.